São 14 horas e 37 minutos, 2 na Tri, está de volta no ar com áudio e imagem para você. E atenção, no Colégio Objetivo, as disciplinas se ajudam mutuamente. Se os alunos sentem dificuldade com alguma matéria, a educação física corre para ajudar. Os professores trabalham como verdadeira equipe. As matérias da sala de aula são transformadas em jogos vivos. Por exemplo, uma questão sobre uma guerra mundial, que talvez pareça de difícil compreensão, pode ficar mais evidente se for lançada ao campo das bolas, das cordas, dos pinos, das argolas. Em um jogo de tabuleiro, em que os alunos se movimentam como as peças, leva a estabelecer estratégias, estimula a criatividade e a inteligência. No campeonato de robótica do Objetivo, o TOR, os alunos criam os robôs atletas. E os professores de educação física auxiliam nas regras, na arbitragem e na pontuação. Para falar sobre jogos vivos interdisciplinares, vamos conversar com o idealizador do projeto, Jorge Falco, coordenador de Educação Física do Ensino Fundamental do Colégio Objetivo. E também com os professores de Educação Física do Colégio Objetivo, Vanderlei Turiani e o Felipe Talhário Santana. Muito obrigada pela presença de todos aqui. Todo mundo, quem estava acompanhando, viu tanto que se falou do Falco, né? Esse é o famoso Falco, idealizador. Velho professor e professor velho, são as duas coisas. Fala aqui, idealizador do quê? O que foi que você mudou na educação física? Boa tarde para todos, né? Muito bom estar com vocês, viu, Silvia? Ah, que bom, acho que Falco. essa ideia de ter um programa sobre educação, eu achei sensacional. Discutindo, toda segunda-feira é o dia da educação. Exato. Não tem coisa mais... E dividir conhecimento. Lógico. Quem falou que o conhecimento está só lá dentro do Objetivo? Nós podemos levar. São tão diferentes. Tem gente que não tem ideia do que acontece. Exato. Não tem Dentro mesmo, de um colégio, com tantas coisas difíceis e diferentes que nós fazemos lá. Então, de repente, a pessoa tem contato. É muito interessante, por exemplo, de terça e quinta, quando eu dou aula ainda, né? Numa reunião, o pai falou, Falco, toda terça e toda quinta, o jantar é teu jogo. Eu não entendo absolutamente nada, mas sensacional com que entusiasmo eles falam dos jogos, porque são jogos diferentes, né? Os filhos falando para os pais, né? Porque eles começam a comentar no jantar. Pai, fiz isso. Hoje eu fui a Áustria na Segunda Guerra Mundial. Hoje eu fui o Cavaleiro do Castelo. Então vamos lá, explica como é que é. Você já... Não, só para ter noção. Bom, deixa eu voltar lá no começo, né? Eu trabalho desde 76. Desde o regime militar que eu estou dando aula. E quando eu comecei a dar aula, era aquele esquema, basquetebol, handebol, voleibol e tudo mais. E eu achava aquilo enfadonho, assim, todo dia a mesma coisa. E aqui foi cansando, e eu falei, tem que ter uma saída para isso. E aí entrou a década de 80, né? Aí eu comecei a perceber que a molecada no videogame, nos Ataris da vida, naquela época era Atari e no Odyssey, eles adoravam aquilo, eles gostavam de desafio. Cada vez quando chegava no final, aquele jogo perdia interesse. Falei, por quê? Porque não tem mais graça, nós chegamos ao último ponto, agora queremos uma coisa melhor, mais desafiante. Falei, aí é um caminho. Por que não transformar a aula num videogame? Só que com bola. Então, foi daí que nós começamos a falar, e por que nós não fazemos uma aula diferente por dia? Era um desafio grande naquela época. Você tem 4 esportes, eu quero transformar em 80 modalidades de esporte ou atividades. Porque nós temos 80 aulas, mais ou menos, por ano. E começamos bem devagarzinho. E começou a funcionar. Só que você não tem para onde correr, você vai criando um joguinho aqui, vai adaptando um ali. No fim, nós já estamos com 10, 12, e uma coisa leva a outra leva a uma, e foi indo. Pegamos jogos com o princípio do quê? Que o maior número de pessoas possam jogar. Segundo, sem habilidade específica. Porque nós percebíamos que, por exemplo, num jogo de basquete, você tem 10 pessoas jogando. Se 2 dominam o jogo, porque eles têm habilidade, os outros não jogam. Eles fingem que jogam, correm atrás da bola, bate lateral, enfim, fica enfadonho para eles. Os 2 usam os outros, e é assim que funciona. Sendo que se você modificar esse próprio jogo, todos vão poder jogar. Sem problema nenhum. Só que você tem que dar oportunidade. E não é piedade. Tem gente que fala assim, eu obrigo a passar a bola. Não, querido, não faça isso. Porque aqui não é uma batata quente. O menino vai, então passe para o seu amigo, ele passa a bola e fala, ai meu Deus do céu, está quentinho, isso aqui deixa eu passar outra vez. Não, você transforma o jogo de uma maneira que ele possa jogar. E foi assim que nós conseguimos. Então, só de queimada, que é um jogo que eu gosto muito, nós temos 55. Voltou a queimada. Voltou a queimada. Porque nós temos 55 diferentes.
Porque através da queimada, todos jogam sem habilidade. Só que você tem tantas coisas que você pode fazer com a queimada, você não tem ideia. Imagina, porque eu estava falando no primeiro bloco, que eu não me chamava nem para queimada, então eu ia ser chamada. Sua queimada também era enfadonha. Habilidade. Nós nunca demos aquela queimada, porque era fixa, era um morto fixo. Agora nós, por exemplo, nós fazemos morto variável, morto invertido. Qual é a delícia? Todo dia você vem perguntar pra gente, o que você vai dar hoje? Eu não falo. É uma surpresa para a hora da aula. Nós transformamos isso na escola, de uma certa forma. Como você falou da Segunda Guerra Mundial. Só para você explicar, para a gente passar para eles, tá. Por exemplo, um jogo da Segunda Guerra Mundial seria como dentro seria do esporte? Como? É um jogo de súmula, nós temos vários jogos de súmula. Imagina eu tentando explicar isso por telefone para a repórter da Veja, que ela se interessou e saiu a matéria. Ela não conseguia entender, que é difícil explicar uma conquista de um castelo ou agora as represas que ela se interessou. Não, e na educação física, né? Na educação física. Na educação física. Como é que você constrói um castelo? Dois computadores brigando dentro da educação física, que chama Batalha dos Hackers. O que você passa no jogo é conceito. Isso que eu falo para você, Segunda Guerra Mundial, eu não posso fugir do conceito do jogo. Então, o que nós fizemos? Da Segunda Guerra Mundial é a conquista alemã da Segunda Guerra Mundial até a Rússia. Então, cada um é um personagem. Eu posso ser a Áustria, que é uma anexação, vale só 5 pontos. Ai, não quero ser a Áustria. Eu também não. A Áustria não. Mas é engraçado que isso interfere nas crianças. Quando você dá um jogo de súmula, você vê a personalidade boiando ali, vamos dizer assim. Até as psicólogas ficam assistindo. Tem crianças que falam assim, o que vale menos? Eu quero ser o que vale menos. Interferir no jogo. Por insegurança. Eu quero que saia menos. E tem aqueles que, não, eu quero ser o mais importante. Não, eu quero ser o mais importante. Eu quero ser a Rússia, que vale 30 pontos. Ou quero ser a máquina Enigma. Enfim, para explicar os jogos, eu vou ficar aqui 15 não, dias. Eu quero saber o Felipe, já que o Felipe se manifestou, como que são os alunos? É assim, porque o Falco está lá dando o jogo, mas os alunos se sentem assim, você que vivencia isso? Eu estou sempre no Falco, com o Falco nas aulas e a gente sente essa insegurança deles, mas a partir do momento que eles começam a praticar o jogo ali, ver que nada é do que estava na cabeça deles, eles vão ganhando confiança, vão participando mais, vão se mostrando mais solidários com os amigos também que não estavam tão confiantes. Tem jogos, por exemplo, o jogo nosso do Sistema Solar, a queimada do Sistema Solar, que fala dos planetas, tal, não sei o quê. Tem gente que quer, naquele momento, ser o Sol, quer ser um planeta mais... Dá para escolher? Dá, tem. Nas súmulas a gente tem essa... Vênus, posso ser Vênus? A gente tem essa oportunidade... Quanto que vale? Quantos pontos Quanto vale o Vênus? Não, na verdade, se você... O Vênus não vale tanto, porque é o segundo planeta. Porque os planetas e o Sol valem 10 pontos. Porque ele é o Sol. É o Sol. Aliás, vale 20 pontos, porque ele é o Sol. E aí, os planetas, para eles decorarem a ordem dos planetas em relação ao Sol, o primeiro vale 1, que é o Mercúrio, depois Vênus 2, Terra vale 3. Mas como é? A Terra vale 13, porque é a Terra. Sensacional. E aí e o que mais gostoso desse jogo, eu dei na terça-feira esse jogo para o 6º ano. Caiu na prova 2 questões nessa matéria de geografia. Aí... Eles vieram depois da prova correndo atrás de mim. Falco caiu na prova. Porque era matéria do mês, né? Ô, Turiane, mas aí, por exemplo, ele diz que caiu na prova. Aí é outra matéria que puxa aquele mesmo assunto que vocês deram na aula de educação física? Exatamente. Eles acabam aprendendo com a gente, né, com relação a outra matéria. Então, tem queimadas que são voltadas para astronomia, tem queimadas que são voltadas para matemática, tem geografia, mas tem isso é uma informática. coisa que vocês, por exemplo, combinam com os outros professores? Então, isso. É feito de uma forma multidisciplinar? A cabeça pensante é o Jorge Falco, né? Junto com os outros coordenadores de cada matéria, é que ele vai bolando a necessidade de estar fazendo uma matéria relacionada à educação física. Eu só quero colocar uma parte assim. Você falou que está há quantos anos no Objetivo? 25 anos. Antes de Falco e depois do Falco, é isso? Exatamente. E que mudou muito depois que ele entrou? Mudou completamente. Né? Antes do Falco... O que ele fez de bom? Ele colocou todo mundo para fazer atividade física de uma forma gostosa, prazerosa. Né? Antigamente ficavam 5 contra 5, 6 contra 6 e 20 fora, às vezes 70 fora, que tinha muitos alunos. Então a gente tinha que fazer uma atividade que pudesse todos jogar, era uma ginástica. Depois dessa ginástica tinha jogos. Então tinha vezes que tinha lá 14 times de futsal, até jogar 2 vezes não jogava uma vez só. É verdade. Então, com todas essas mudanças, né, a necessidade que o Falco foi percebendo ali, então todos jogam ao mesmo tempo.
Ô, Turiane, é interessante também que vocês colocam o grupo, né? Não é só um aluno individualmente. Então, acho que no grupo a coisa se processa de forma diferente, não? Eles acabam absorvendo bem o que a gente quer, que nem eu estava falando, o Felipe, que nem o Falco comentou. Né? Nossos jogos tem para todos. Tem aqueles que querem aparecer, tem aqueles que querem ficar no mundinho deles. Então a gente consegue agradar a todos. Né? E se tiver por duas pessoas que querem ser Vênus, a gente faz um Jockey Pô, alguma coisa para não ter problema, né? A gente tem que resolver os problemas, tira o Jockey Pô, tira o 2 ou 1. Lógico. Uau, como é que era mesmo? Ainda tem jogos, né? Era assim, com um dedo, dois? Não, o Jockey Pô é papel, pedra, tesoura. Papel, pedra, tesoura. Mas só que o que acontece quando você faz, eu e você, os outros não veem. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um jogo onde ele sai, eu estou falando, são tantas atividades, ele sai e aí, com o corpo, eles têm que fazer, porque todo mundo vai ver o que aconteceu. Papel, tesoura, pedra. Olha só que interessante. E aí todo mundo vê, e aí se o que ganha continua, esse aqui sai, esse aqui tenta segurar ele no sentido de João Kempo outra vez. Quem chega primeiro do outro lado vence. Mas não, assim, eu e você estamos sabendo quem é. Todo mundo está conseguindo ver. Quer dizer, essas mudanças que você faz com a educação física é que é importante. O jogo ele é vivo, como nós falamos. Ele é modificado o tempo todo. Nós usamos muito escolhas e consequências. Porque eu acho escola, mais do que uma escola, ela é vida. Ele é vida. Eu acho que quando você estuda, que nem eu vejo os americanos que estudam em casa sozinho, eu acredito que eles aprendem até mais, mas perdem o principal, que é relacionamento humano. Sim. Viver em sociedade não é fácil. Então você coloca tudo isso dentro do jogo. E acontece isso. Vou citar um exemplo de um jogo que nós criamos, que é o Corredor da Morte 2, A Desgraça Continua. Nome que ele dá pelos alunos. Corredor da Morte 2, A Desgraça Continua. Porque teve a Desgraça Continua. Nós aceitamos o nome dos seres humanos. Por quê? É um jogo onde você tem um circuito para fazer, você chuta a bola e corre. E eles vão tentar te acertar para você não fazer os pontos. Você faz 6 pontos ou 10. Se você completar o circuito sem tocar no cone, 10. Muito bem. Se você se sentir ameaçado, você pode tocar num cone. Aí você não ganha o bônus de 4 pontos. E é muito interessante. Porque aí quando você trabalha, tem criança que chuta a bola, o primeiro cone que ele vê, ele põe a mão, e a bola está lá embaixo, aí eu tenho que encostar ali. Você podia ter percebido arriscou, mais, né? você não arriscou, você podia ter arriscado um pouco mais, percebido a situação. Aí, em compensação, tem outros que ele percebe que vai ser morto ali, mas ele não põe a mão no cone. Eu pergunto para ele, mas por quê? Eu morro, mas não me entrego. Também está errado. Também está errado. Vocês descobrem a personalidade Exatamente, das crianças, ele precisa analisar a situação, o que é melhor para a equipe. Entendeu? Não é porque você é destemido, corajoso, de vez em quando você arrisca demais. E, Felipe, eu acho que vocês ensinam para a vida, né? Porque vida. O esporte, esses jogos, né? Como a própria expressão diz, é um jogo vivo. E vivo é vida. E nesse sentido, esse movimento que vocês fazem para o aluno deve ser algo bastante salutar, não? Não, demais. Nas aulas, os meninos, as crianças não pensam, né? Por exemplo, que nem o Falco falou agora, não pensam muito. Eu vou correr até o fim, mas não vou entregar. Isso pode sair de uma criança que você, vê que é quietinha e tal. E, às vezes, o mais atirado vai lá e vai colocar a mão no primeiro cone que vier, vai pensar mais no grupo, vai pensar mais no jogo, mais em vencer, no caso. No jogo vivo, que nem você está citando aí, eles veem ali como uma oportunidade de mostrar alguma coisa para alguém da turma, ou até mesmo para nós professores. Da própria turma. Né? Ali é o momento deles, né? Eles estão ali para... Isso é vida, isso é ensinamento para a vida, porque todo tempo a gente vai ter que lidar com isso, se apresentar. Lidar com conflitos, né? Às vezes na sala de aula eles não têm essa liberdade, né? Levantar a mão e perguntar, mas de repente na quadra isso acontece com mais facilidade, eles são mais próximos da gente, eles vêm, conversam, tal, tiram dúvidas. Às vezes a gente esclarece ali na hora, eles passam a mudar o comportamento dentro do jogo ali. São coisas que acontecem que a gente vai também aprendendo com eles, né? O Falco, teve uma vez que a gente estava conversando e você comentou, justamente até o que você disse no início do programa, que os alunos, hoje em dia, eles são despertados pelo próprio
videogame, por jogos super prazerosos, né? Eles adoram aquilo. Desafios. Então, são desafios. Então, para que eles vão se interessar por algum jogo que não seja um desafio? O fato de aprender durante o jogo, como você disse, que caiu na prova, isso daí para eles é maravilhoso. Porque eles vivenciam através do esporte uma matéria e não esquecem nunca mais. É isso. Fixa muito bem. E mais importante assim, por exemplo, a matéria dos planetas é de 6º ano. Mas nós damos a partir do 4º ano, até o 9º ano. Todos fazem aquela matéria. Por exemplo, nós Ninguém temos... erra planeta. Se errar, eu mato. É possível. Mas independente disso, assim, é lógico que eles não erram, porque eles são muito bons. Nossos alunos são ótimos. Viu? Isso é uma coisa que todo dia eu falo, meus sobrinhos estudam na escola, eles são maravilhosos. O que eu digo assim, por exemplo, eu vou dar um jogo de química, nós temos um jogo de química, que é feito mais para 9º ano e médio. Eu dei para o 3º colegial lá na Bahia, o pessoal amou, 3º ano. Eu dou até o 4º ano. Até o 4º ano, porque eles começam a ter noção do que é um hidrogênio, o que é um oxigênio. Não é matéria deles, mas eles sabem que eu tenho que ir atrás do H. Mas como é que põe hidrogênio na educação física? Foi. Põe hidrogênio na educação física, explica. Vou tentar. É um jogo onde 2 equipes, você do outro lado da quadra tem uma área onde tem os cones com hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, carbono, nas 2 áreas. Aí eles têm que levantar, eles procuram, eu tiro um papel, um pode ser, por exemplo, gás ou oxigênio. Então, 2 oxigênios. E o outro tem que pegar, por exemplo, água, H2O. Então, são 2 hidrogênios e 1 oxigênio. E eles têm que ir até o outro lado da quadra e procurar pegar aquele elemento. Mas existe toda uma regra. Tem bola no jogo, se ele for tocado, ele congela. Enfim, tem toda uma estratégia para chegar nisso. E se ele trouxer um elemento errado, elimina um certo. Ele não pode, por exemplo, não tem na composição, não tem carbono. Ele traz um carbono, perdeu um nitrogênio. Ai, Malu. Ainda bem que eu não tô nessas aulas. Elas estão se imaginando nas aulas. Eu ia trazer carboidrato. Não, carboidrato. Mas é interessante. Carboidrato nem tem. Nossa, carboidrato. O menino de um 9º ano chegou, Falco, faz um jogo de eletrólise. Eu falei, meu Deus, eu preciso estudar, querida, mas eu vou fazer ainda. Você me ajuda? Você que cria todos esses jogos? Com a ajuda deles. Eu até falo assim, como eu sou dislexo, é fácil. Um dislexo, a cabeça funciona diferente. Né? Mas vamos lá, como é que funciona? Por exemplo, vocês sentam com a equipe de matemática, e aí a matemática, a professora demanda. fala, Isso, olha, tem isso uma aqui demanda. é importante, a gente quer passar isso para os alunos. Aí vocês sentam, você cria a didática, como é que funciona? Então, o grande problema é que é uma criação mesmo, né? Então, é que nós chamamos de gamificação de um tema. Tá, gamificação de um tema, adorei. Isso é o que a gente usa. E não é tão simples assim, Claro né? que não. Porque é uma criação mesmo. Por exemplo, o professor de informática, numa reunião, nós estamos numa reunião, eu e o Júnior Caneloy, brilhante coordenador de dia, que mexe com robótica e informática. Aí eu começamos, vamos criar um jogo de informática. Então, ele começa a passar os elementos, porque você tem que ter uma dinâmica ao jogo. Não adianta só colocar os elementos. Você tem que saber, né? Você tem que aprender. Então, e aí tudo. você vai discutindo com ele, depois eu pego todos os elementos, aí começo a jogar na minha cabeça. E aí como é que eles entram? Você discute então, como? Aí eu crio uma base, e aí eu pego uma das unidades, por exemplo, no José Paulo, médio, vou lá, eu vou num lugar, e ou treino nas minhas equipes, ou treino nas equipes dos outros. E de lá começa a acertar aquele jogo. E as crianças dão palpite. Que no da Segunda Guerra Mundial, um garoto falou assim, pô, Falco, segundo ano do médio da Granja, falou assim, por que você não põe uma coisa negativa para os alemães? O que foi negativo para eles? E se acertar aquele cone, ele perde 10 pontos. Foi brilhante essa ideia. Foi brilhante. Aí nós colocamos 3 coisas negativas, que foram o dia D, a resistência dos países aliados e o inverno russo. Então, quem é esses elementos, por exemplo, se for acertado, a equipe que jogou perde ponto. Enfim, e isso é legal porque é vivo. E ele é transformado dia a dia. Não é um jogo normal, por exemplo, basquetebol. Você pega um basquetebol, você não pode ficar modificando ele. Nós modificamos. Mas você não pode modificar ele. Porque existe uma convenção mundial para esse jogo. Agora, o jogo na escola, você faz o que você quiser com ele. Você faz da maneira que você quiser. E os alunos entendem isso e ajudam. E os professores dão palpite. É muito interessante, que às vezes eu usei o jogo e eu senti que precisava modificar isso aqui. Olha, fizemos o jogo e o Zé, por exemplo, eu acho que queria uma variação para esse jogo. Quer dizer que não existe uma regra já determinada para aquele jogo. Não. Conforme vai acontecendo, porque
eu preciso, por exemplo, colocar conceitos no jogo que eu não posso mudar. Por exemplo, eu estou batalhando com um jogo de infecção, que eu estou apanhando para burro. É surreal isso, ô Turiane. É surreal. Coisa de outro mundo. Quer dizer, eu estou batalhando por um jogo de infecção. Como que é isso? Eu ouvi essa frase direito? É, infecção. Não, a cabeça do nosso coordenador, ela vai longe. Mas, entendeu? por exemplo, o que é esse jogo de infecção? Aí pega... Porque você tem que criar bactérias Qual a ou infecção vírus, que vale mais? bactérias, vírus. Não é isso que vale mais. Como é que funciona uma infecção? Quer dizer, quais os agentes que funcionam na infecção? Você vai ter que colocar vacina ou antibiótico, entendeu? Você tem que... E isso eu estou discutindo com o professor de ciência. Ele está me ajudando a criar um caminho para esse jogo. Primeiro eu ia falar sobre AIDS, mas depois eu falei um assunto meio delicado, eu não vou falar sobre AIDS, né? Então eu vou falar sobre infecção mesmo. Então, mitocôndrias, quer dizer, uma série de coisas. Eu estou estudando. Você vai estudando, discutindo com o professor para transformar isso num jogo. Nossa, você tem que estudar muito, não é? Tem que estudar. E tem outros temas. Tem muitos temas que estão como é que se diz, na prateleira. E, por exemplo, eu estava fazendo um jogo da Primeira Guerra Mundial e criei outro jogo. É engraçado que você vai para um caminho e, de repente, você cria outro. E quanto tempo demora para você criar um jogo? Depende. Às vezes sai em minutos, às vezes sai em dias, às vezes em meses. Depende muito do... É a criação, depende do caminho que você vai. Precisa um pouquinho de ociosidade para criar, entendeu? Eu faço ociosidade. Ter tempo. Tempo. Então eu preciso andar de bicicleta, por exemplo. Na bicicleta eu jogo muito. Eu jogo muito Enquanto na bicicleta. você faz seus caminhos. Isso, da eu vou bicicleta. jogando, porque eu tenho assim, facilidade nesse sentido. Eu ponho as equipes jogando e vejo, opa, aqui não vai funcionar. Isso aqui não está dando certo. Eu preciso ver, esse elemento aqui está ruim. E aí você vai trocando. Ô Turiane, é o tempo todo assim? É o tempo todo assim. E o interessante foi que o Não, Falco a cabeça dele não para, é isso? Não para. Foi que essas variações de cada unidade, porque cada unidade tem uma realidade diferente. Eu já trabalhei com classes pequenas e com classes volumosas. Então você tem que adaptar o jogo de acordo com a sua realidade. Então, cada um tem que se virar no que tem. Mas, por exemplo, então, esse tipo de realidade, você está falando dos alunos? É quantidade. Às vezes você pega uma classe pequena, de 10 alunos, outra vez você pega uma classe com 45 e você dá o mesmo jogo. Então, você tem que criar, né, situações que todos façam, ou 2, 3 vezes, ou muda alguma coisa. Então, essas variações de cada unidade ajudam também a modificar o jogo. E tudo dentro da queimada. E dentro do... Nós fazemos um famosa queimada. Olha, não tem valor para queimada, imagina. Era muito legal, mas tem só queimada. Tem muitos jogos que não... A base da queimada é muito boa, mas tem muitos outros jogos. Por exemplo, tem o Harry Potter, que usa 2 jogos. Usa a handball e a queimada. Porque você pega muito o tema da época, que foi feito em 2001, essa queimada. Foi quando surgiu o Harry Potter. Então, é muito legal. São 2 equipes jogando handball com os aros. Tem que jogar bola dentro dos aros. E uma terceira equipe tentando entrar. E para entrar tem que queimar 10 pessoas. Então você imagina 2 equipes jogando sendo queimadas lado do lado. Ô, Felipe, e também, chamando pela temática, isso deve agradar os alunos ou chamar a atenção dos alunos. Isso provoca, não? Provoca, agrada demais. Eles estão sempre entrando em conversa com eles mesmos, com a gente, com professores de outras disciplinas que vêm falar com a gente também. Um falou que gravou não sei o quê por conta da aula de educação física. Ele foi bem, que ele lembrou, o professor deu isso na aula de educação física. Fica fácil de assimilar a matéria dada na sala de aula nas aulas de educação física. Nossa, eu tenho certeza que se eu tivesse tido um jogo desse de Segunda Guerra, eu não teria esquecido nunca. Não, você lembra o quê? O que você lembra da Não, eu Segunda só Guerra? lembro... Não. A gente não... A Máquina Enigma, nós colocamos essa Máquina Enigma para ter um filme, né? Não, porque antigamente você sentava e ficava lendo, decorando. Dia Pode D, ter um eu momento. demorei tanto para entender dia Você D. viu? É coisa ruim da Alemanha. Dia Foi D. os alemães, né? Porque na ideia foi esse lado alemão, quer dizer, a conquista alemã, para eles entenderem como é que foi a conquista alemã É muito demais dentro da Europa. Aí o menino pediu para mim, Falco, você tem que fazer alguma coisa do lado do teatro japonês, né? Do Pacífico. E aí saiu um jogo dos porta-aviões, porque a base da guerra do Pacífico é o porta-aviões. E é um jogo muito gostoso, muito gostoso. Eu gostaria de ser um porta-aviões. Agora, por exemplo, o jogo do Conquista do Castelo é um jogo que tem fases, como um game mesmo. O jogo do castelo é qual? Conquista Só do para a Castelo gente Medieval. encerrar. Hã? É Conquista de um Castelo Medieval. É. E, por exemplo, a última fase entra a Inquisição. Aí eu perguntei para os alunos, Inquisição, aí você tem dúvida, Inquisição, como é que é mesmo? Inquisição é uma coisa ruim, baixa. Então é o seguinte, eu troco a bola vai ser jogada rasteira. Se pegar no pé de alguém, que é por baixo, essa pessoa é acusada de herege. Para ele se safar, ele tem que acusar outra pessoa, que era assim que funcionava. Só que não é qualquer pessoa, então eles reúnem quem que nós podemos dispensar agora.
Reúne o grupo para descobrir quem que vai ser dispensado? Não ser dispensado, sim. Quem é uma pessoa que não é tão importante ali naquele momento, que vai para a fogueira, certo? Ai, tadinho da Mas é pessoa. assim que faz a aquisição. Então, por exemplo, põe um servo. Tá vendo? Se fosse eu ia para a fogueira. Era eu. Mas ia aprender a Inquisição. Não necessariamente, aprender porque Inquisição. os servos na terceira fase do castelo, que na primeira fase eles não têm importância nenhuma, nem na segunda, na terceira eles fazem o alimento do castelo. Se todos morrerem, acaba o alimento do castelo, tem 5 minutos para tomar outro castelo. Senão você perde o jogo. Game's over. Então, às vezes não dá para dispor de um servo. Se pode dispor de um servo, jogamos um servo fora e uma torre, sei lá. Nossa, acusamos ele herege. E aí ele vai para fora, vai para a fogueira. Eles nunca mais esquecem o que é uma inquisição. Incrível, incrível. Olha, parabéns, viu, Olha, Falco? Deixa só uma pergunta. Esse tipo de educação física, essa forma de ensinar, é só do objetivo, né? É do objetivo. O que tem acontecido? Eu tenho ido muito para congressos, né? Uhum. Eu tenho passado muito, sou convidado, né? Tem o ENAF, Fitness Brasil, congressos grandes de educação física, que, por ser diferente, eu Você está transmitindo o conhecimento que eu acho que isso é importante. Nosso livro, tem um livro que vai sair, tem um material do objetivo e tem um livro que está para sair Sensacional. até o final do ano, porque esse conhecimento tem que ser compartilhado também. Sim. O conhecimento, se não for compartilhado, ele acaba, né? É Ele tem verdade. que ser compartilhado. E a gente tem tido muito retorno nesse sentido. Só que todo mundo fala, pô, mas eles vão copiar. Não é questão de copiar, é importante que eles saibam também. Só que a gente sempre vai estar na frente que nós estamos criando coisas novas. Daqui a Sempre pouco sai a criando coisas infecção. novas, né? Daqui a pouco vai sair da infecção. Só tô... Ai, quando sair da infecção, você volta para contar? Ah, então tá bom. Olha, eu queria agradecer a educação física numa palavra. Que palavra você definiria a educação física hoje? Acho que saúde. E você, Felipe? Na escola, eu acho que inclusão. E você, Falco? É vida. Olha, eu queria Muito agradecer. bem, parabéns. Queria gente. agradecer ao Jorge Falco, que é coordenador de Educação Física do Ensino Fundamental do Colégio Objetivo, o Vanderlei Turiani e ao Felipe Talharo Santana, que é professor de Educação Física também. Muito obrigada, Felipe, Turiani e Nós que Falco. agradecemos. Até uma próxima. Nós te agradecemos. Realmente foi Obrigada, gostoso. Obrigada, viu? Parabéns, tá? Que tá tudo aqui, né? Tá. Tá tudo Os aí. leques não precisam escrever. Eles É.